Sabe aquela sensação de que tem algo a mais numa história que a gente ama? E se, por baixo da superfície de uma das sagas mais queridas do mundo, existisse uma narrativa muito, mas muito mais antiga e complexa, algo que ecoa tradições esotéricas de milênios? Pois é, e se a gente pensar que Harry Potter, na verdade, é um texto espiritual super antigo disfarçado? A ideia aqui é que a história vai muito além de bruxos e feitiços. Na verdade, ela seria uma espécie de encenação moderna de um drama cósmico, um drama sobre a alma humana. Para a gente conseguir decifrar esse código, essa camada mais profunda, a gente precisa de duas chaves mestras. Pensa assim, o gnosticismo ele é um mapa do mundo. Ele que define a cosmologia, o problema central de tudo. E a alquimia? Bem, a alquimia é o caminho, a jornada da alma por esse mapa. É o processo de transformação. Então, o que é esse tal de gnosticismo? De forma bem direta, é uma corrente de pensamento lá do comecinho da Era Comum que dizia o seguinte: o mundo que a gente vê, esse mundo material, não é a real. É tipo uma prisão, uma ilusão. E que existe uma outra realidade, uma realidade espiritual, muito mais verdadeira, só que ela está escondida. E para acessá-la é preciso um conhecimento secreto, divino, a tal da gnose. E aí que a coisa fica fascinante, porque essa visão de mundo se encaixa como uma lusa na estrutura de Harry Potter. A humanidade, na saga, é dividida em dois grupos que não se misturam. De um lado, os trouxas, que os gnósticos chamariam de ílicos. Pensa na família Dursley, é o exemplo perfeito. Eles são obcecados pela normalidade, pelo status, pelo carro limpo na garagem e morrem de medo de qualquer coisa que não consigam explicar. A cegueira deles não é por falta de informação, é parte do que eles são. E do outro lado, claro, os bruxos, os pneumáticos, como diriam os gnósticos, aqueles que já nascem com uma faísca divina, que é a magia. Eles simplesmente têm acesso a essa outra realidade, é da natureza deles. E essa ideia muda completamente como a gente enxerga o mundo da história. O mundo mágico não é outro planeta, não está em outra galáxia. Ele está aqui, agora, sobreposto ao nosso. Ele só está escondido em dobras da realidade. Pensa bem. O beco diagonal, a plataforma 9 3/4, eles não são portais para outra dimensão. São fendas, rasgos no véu que separam nosso mundo material do mundo espiritual e que só os iniciados conseguem ver. Ok, então o palco tá montado, o mapa do mundo tá definido. Mas toda batalha cósmica precisa de seus jogadores, certo? E em Harry Potter, os personagens principais não são aleatórios. Eles são a personificação de arquétipos muito, muito antigos. Vamos começar pelo grande vilão do mito gnóstico, o Demiurgo. Olha só que figura, ele não é exatamente o mal em pessoa, mas um tipo de Deus criador menor, falho. Um ser ignorante, arrogante, que cria o nosso mundo material por medo, por um desejo de aprisionar a luz divina. Ele se acha o máximo, o único Deus, mas na verdade ele tem inveja de uma luz que ele nem consegue entender. É por isso que ele é chamado de o Deus cego. E quem é a encarnação perfeita desse arquétipo? Ele mesmo, Voldemort. É impressionante como bate. Ele se auto-intitula Lorde, rejeitando o nome humano. A obsessão dele é um medo doentio da morte, que é a regra número 1 do mundo material, e o mais importante de tudo, ele é cego, completamente cego para o poder do amor, exatamente como o Demiurgo é cego para o Deus verdadeiro. E as Horcruxes é a prova final, é a tentativa literal de prender a própria alma na matéria para fugir da transcendência. E a consequência desse plano todo é chocante. Em vez de unir a alma para se tornar completo, Voldemort faz o oposto. Ele a despedaça. A matemática aqui é de arrepiar. A cada Horcrux, a alma que resta no corpo dele é dividida pela metade. No final das contas, o que sobra dentro dele é uma fração minúscula, menos de 1%. Olha que ironia. Na busca pela imortalidade material, ele praticamente se aniquila. É a anti-alquimia em sua forma mais pura. Do outro lado dessa briga, em oposição total ao Demiurgo, a gente tem o Harry. E ele se encaixa em outro arquétipo gnóstico, o do Salvator Salvandus. Um nome complicado para uma ideia simples. O Salvador que também precisa ser salvo. E por que isso? Porque ele carrega algo estranho dentro de si, um pedaço da alma do próprio Voldemort. A jornada dele não é só derrotar o inimigo lá fora, é antes de tudo entender e vencer essa parte do Demiurgo que mora dentro dele mesmo para poder se encontrar. Certo. Então a gente já tem o mapa, a cosmologia gnóstica do mundo de Harry Potter. Mas e a história? Como ela anda? Como os personagens mudam?
É aí que entra a nossa segunda chave, lembra? A alquimia. Ela é o motor, o caminho que guia essa jornada da alma. Na alquimia, o grande processo de transformação, a chamada grande obra, começa com 3 elementos base. E o nosso trio de ouro encarna isso de um jeito perfeito. O Rony, com aquele cabelo de fogo, o temperamento explosivo, ele é o enxofre. A alma, a paixão, a impulsividade. Já a Hermione, ela é o mercúrio, o espírito, a mente, a lógica fluida que conecta tudo. E o Harry, bom, o Harry é o sal. Ele é o corpo, o recipiente onde essas duas forças opostas, a paixão do Rony e a ração da Hermione, precisam se encontrar e se equilibrar para que a transformação aconteça. E é nos últimos livros que essa estrutura alquímica fica escancarada, de um jeito genial. A grande obra clássica tem 3 fases de cores. A primeira é a Nigredo, a fase preta. É o momento da escuridão, do desespero. Isso é a Ordem da Fênix. E é marcada pela morte de quem? Sirius Black. Depois vem a Albedo, a fase branca, da purificação, da revelação. Esse é o enigma do príncipe, que culmina na morte do mentor, de nome Albus, branco em latim, Dumbledore. E por fim, a Rubedo, a fase vermelha, do sacrifício e do renascimento. Esse é o clímax em As Relíquias da Morte, simbolizado por Rubeus, vermelho, Hagrid, carregando o corpo renascido do Harry. É uma simbologia precisa demais para ser só coincidência. Mas o ponto máximo disso tudo, a chave que finalmente une o gnosticismo e a alquimia, está escondida bem na nossa cara. É o símbolo central do último livro, o símbolo das Relíquias da Morte. Aquele símbolo não é só um desenhinho legal. Ele é um mapa da nossa própria mente, do nosso eu completo. O triângulo é a capa da invisibilidade. Representa o corpo, o desejo de se preservar. O círculo é a pedra da ressurreição, que representa a alma, a nossa conexão com o passado, com as emoções. E a linha reta, a varinha das varinhas, é o espírito, a nossa vontade de agir, o nosso poder. E aqui está o pulo do gato. Ser o Senhor da Morte não tem nada a ver com conquistar a morte, com ser mais forte que ela, como Voldemort pensava. O verdadeiro significado é alcançar um equilíbrio. É integrar essas 3 partes, corpo, alma e espírito, e aceitar a mortalidade. O Harry se torna o verdadeiro mestre não porque ele usa as relíquias para ter poder, mas porque ele abre mão delas. Ele alinha corpo, alma e espírito para aceitar o seu destino. Só que tem uma pegadinha aí no meio, uma armadilha, na verdade. E ela está em uma das relíquias, a Pedra da Ressurreição. Talvez seja o objeto mais perigoso e mais mal compreendido de toda a saga. O nome dela engana, e muito. Se a gente olhar com os olhos do gnosticismo, a pedra é uma coisa horrível. Ela não ressuscita ninguém. O que ela faz é puxar as sombras dos espíritos de volta do plano divino para este nosso mundo imperfeito. Ela prende eles aqui num estado de tristeza. É uma quebra da ordem natural do universo, e a grande sabedoria do Harry é que ele percebe isso. Ele usa a pedra só para pegar coragem para morrer e depois a abandona na floresta. Ele rejeita a ideia de possuir o espírito. E tudo isso nos leva para aquele momento, a escolha final. Lá na estação de King's Cross, aquele lugar entre a vida e a morte, o Harry finalmente está livre daquele pedaço da alma do Voldemort. E ali ele tem a grande escolha gnóstica: seguir em frente, ir para o além, ou voltar para o mundo, para a dor, para a luta. E como Dumbledore mesmo diz, o que faz toda a diferença é que ele escolheu voltar. E essa escolha dele deixa uma última pergunta no ar, uma pergunta bem profunda. Quando Harry decide, por vontade própria, voltar para salvar os outros, ele vai além da ideia gnóstica, que é fugir do mundo material. Será que ele não criou ali um novo tipo de magia? Uma magia que não é baseada em conhecimento secreto para escapar, mas sim na graça, no sacrifício para redimir o mundo? Fica aí a reflexão. Será que o verdadeiro final dessa saga não é sobre uma fuga, mas sobre a redenção do nosso próprio mundo?